Fala, nação colorada! O Inter venceu o Vasco da Gama fora de casa pelo placar de 1-0 com um golaço do Wesley. A mídia do centro do país falou sobre o jogo, veja a seguir. Mas antes de ver o vídeo, tu confere se tu tá inscrito no canal. Mais de 90% das pessoas que assistem os vídeos por aqui não estão inscritas no canal. Então, já te inscreve e deixa o like. Olá, boa noite, hein? Sejam bem-vindos. Quinta-feira, estamos chegando com o Troca de Passes para falar muito sobre a vitória do Internacional. Em São Januário, debaixo de bastante chuva, o Inter venceu mais uma no Campeonato Brasileiro, fez 1-0 no Vasco. O Vasco estagnado nesse momento ali na 10ª posição. O Internacional continua subindo, dessa vez não ganhou posições, mas já chega a 62 pontos, a mesma pontuação do Flamengo, que é o 4º colocado nos critérios de desempate. O Flamengo tem 18 vitórias, o Inter tem 17. Por isso, o Flamengo é o 4º, o Inter o 5º. Vai se consolidando no G5, que dá vaga direta na Libertadores de 2025, direta na fase de grupos, né? Convido vocês aí de casa para participarem com a gente por meio da hashtag Troca de Passes, está aqui na sua tela. Hashtag Troca de Passes, você torcedor do Vasco, você torcedor do Inter. O que acharam do jogo desta noite, hein? O Vasco está numa sequência difícil no Campeonato Brasileiro, está com muita dificuldade para conseguir vencer os seus jogos e pontuar, né? Eu estou aqui com a Jéssica Sescon e com o Alex para começar a conversar sobre esse jogo de São Januário. Jéssica, boa noite. O Vasco está com problemas, tem conseguido criar muito pouco, fez um primeiro tempo até equilibrado com o Inter, mas no segundo tempo a disparidade entre os dois times apareceu, né, Jéssica? Boa noite. Boa noite, Felipe, Alex, todo mundo que está nos acompanhando. Eu achei que o primeiro tempo do Vasco foi bom, conseguiu neutralizar o Inter, é muito difícil segurar esse ataque do Inter, o Inter cria demais, tem movimentações muito interessantes, especialmente usando essa marcação, né? Se a marcação está encaixada, o Inter consegue sair com triangulações muito boas, jogadores sempre entre as linhas para receber essa bola, e o Vasco conseguiu fazer, estava bem postado defensivamente, 2 linhas de 4, próximas, muito próximas, e dificultando o jogo do Internacional. Só que na segunda etapa a gente começa a perceber como a dificuldade de elenco que o Vasco tem começa a transparecer. O Vasco é uma equipe que transpira muito, se doa demais pela equipe, né? pelo time, pelo resultado dentro de campo, uma equipe que luta demais. Mas na sequência do campeonato e até dentro desse próprio jogo a gente percebe como faz falta ter opções aí para mexer, para realmente entregar um pouco mais de qualidade. Aí na reta final, todo o elenco que o Internacional fez a diferença. É por aí, o Inter continua subindo, né, Alex? Um bom momento. Hoje não foi um jogo no padrão das últimas partidas, né? O segundo tempo houve uma melhora, mas o primeiro tempo bastante abaixo. Mas fato é que o Inter está se consolidando ali, tudo indica que vai conseguir uma vaga na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Boa noite, Alex. Boa noite, Felipe. Jéssica Sextou, que quintou, na verdade. Boa noite para todo mundo que está em casa. Hoje o Inter errou muito, assim, né? Foi um jogo fora da curva, se encerrar, você pegar os dois times, 91 passes errados do Vasco e do Inter, com a qualidade que acaba tendo, né? Por mais que o Inter também acabou finalizando, porque tem um volume de jogo, tem um time melhor do que do Vasco. E pro Vasco, assim, se a gente for olhar, você vai esperar algo tão diferente do Vasco, né? Com times que sejam melhores, é difícil, né? Mas essa questão do Paiva ter colocado as 2 linhas de 4 de cara, não sei se o Inter esperava isso, né? Mas quando tinha a bola, o Vasco estava bem posicionado e o Inter errou bastante, realmente. Choveu bem, né? Parece que o campo estava pesado no primeiro tempo. Teve a semana toda para treinar, mas acaba vencendo mais um jogo. Então são 15 jogos, né? Se eu não me engano. Abre 4 pontos do São Paulo, né? Por mais que pode até virar, de repente, G6, né? A gente não sabe. Mas aí, para essa busca de confirmação na Libertadores direta, acaba sendo mais uma vitória super importante, que 3 pontos não tem como não ser, principalmente jogando fora de casa. Só 2 observações, Felipe. O que seria esse Internacional se o Roger tivesse assumido muito antes, tivesse assumido o Internacional com mais tempo? Tudo bem que o início do Roger no Inter foi de oscilação, de dificuldade, mas como o Inter passou a jogar muito melhor depois que o Roger conseguiu organizar a casa, né? E tirar peças que não estavam tão bem, promovendo outras para corrigir esse jogo coletivo do Inter, o jogo só melhora, né? Cada rodada que passa. E pelo lado do Vasco, é uma equipe que
da maneira que a equipe luta em campo, se tivesse mais elenco, aonde esse Vasco chegaria, né? Perderam jogadores importantes, mas não tendo. O fato é que o momento do Vasco é muito ruim, porque o Vasco venceu 2 dos últimos 13 jogos. Isso somando todas as competições, 2 vitórias em 13 jogos é muito pouco, né? Deixa eu fazer o seguinte, vamos colocar, vamos chamar as entrevistas. O Verratti e o Wesley falaram lá em São Januário, a gente mostra para vocês agora aqui no Troca de Passes. Para falar com a gente, pela sua expressão naturalmente, né, Verratti? Muita insatisfação. O Vasco não perdia em casa em São Januário há 15 jogos. Vocês precisavam muito dar uma resposta para a torcida, não conseguem nem marcar gol e saem de campo ouvindo o time sem vergonha. O que dizer? Cara, é uma situação muito ruim, de 3 jogos sem vitória. Hay que seguir trabalhando com vergonha. E aí Nação comenta aqui embaixo o que achou da vitória do Inter e da reação do Casé sobre o jogo. E se gostou do vídeo, se inscreve no canal e deixa o like. Hay que seguir trabalhando, hay que botar a cara no campo, hay que deixar de pedir desculpas, hay que deixar de falar, hay que trabalhar. Agora temos uma partida muito difícil com Corinthians de visitante e a gente tem que ganhar, não tem outra alternativa. Tem que fazer um grande jogo e ganhar. Acho igual que o primeiro tempo foi bom, mas não alcança. Esta camisa é muito pesada, é uma camisa que tem que brigar por coisas importantes e há que seguir lutando, há que seguir trabalhando, há que parar de pedir desculpas e trabalhar e sair desta situação de 3 jogos sem vitória. Você acha que o time tem sentido muito a pressão, né, por essa busca por resultados, especialmente quando leva um gol? Muito se fala também que o mental do Vasco cai bastante. Você acha que isso está acontecendo? Cara, se você sente pressão por esta camisa, não pode jogar. É uma camisa muito pesada. Toda a gente sabe quando vem aqui a Vasco, a exigência é muito grande. Então hay que ter personalidade para levar esta camisa, no momento bueno e no momento ruim. Hay que trabalhar com vergonha e ir a São Paulo e trazer os 3 pontos. Wesley, no intervalo você falou, né? Tentar buscar a vitória. O Inter jogou um futebol até confortável nesses últimos minutos, né? Porque impôs o seu ritmo de jogo. Queria que você falasse dessa mudança de postura do Inter no segundo tempo. E a sua marca, 11º gol, artilheiro do Inter na temporada, ao lado do Alan Patrick. E pode beliscar uma artilharia também no Campeonato Brasileiro, né? Vamos continuar trabalhando para continuar fazendo gol e ajudando o Inter, que é meu principal objetivo. E sobre, como citei no intervalo do jogo, que a gente voltaria para acertar algumas coisas, eu acho que a gente já tinha um total controle no primeiro tempo do jogo, não tendo chances claras, mas porém com controle definitivo do jogo. Voltamos, tivemos um pouco mais de volume de jogo, como você citou, e controlamos a partida, conseguimos fazer o gol e sair com a vitória daqui, que era nosso principal objetivo. 15 jogos de invencibilidade. Tem torcedor que está brincando, o Inter não vai perder nunca mais. Quem é capaz de parar esse... A gente vai continuar trabalhando, mantendo o nosso foco, fazer o que a gente faz e ainda melhor para poder continuar essa invencibilidade aí por mais tempo possível. Tá aí Wesley e Verratti, né, falando sobre as fases, né, fases completamente diferentes. O Wesley vai a 9 gols no Campeonato Brasileiro, né, já vai encostando ali nos principais goleadores. Aliás, temos uma tabela de artilheiros com um número de gols baixo, né? Se a gente pegar o Estevão, que é o artilheiro do campeonato, tem 12 gols, né? Um número de gols bastante baixo. E aí são vários jogadores com 11, tem o Pedro, o Yuri Alberto, aí com 10, uma série de jogadores. O Wesley e Verratti estão empatados, inclusive, com 9 gols marcados até aqui. É um gol importante para o Inter, né? Ele estava falando ali sobre 15 jogos de invencibilidade, né? Um momento de muita confiança e que o Inter está sabendo aproveitar. Estava dando também uma olhada aqui, Alex, Jéssica, amigos do Troca de Passes, na nossa hashtag Troca de Passes aqui no X, né, no Twitter, e queria ouvi-lo sobre a opinião do Ramon aqui que mandou. Ó. O Paiva causou um efeito quando entrou, mas agora a estratégia dele tornou-se escassa. O quanto de culpa tem o Rafael Paiva nesse momento difícil do Vasco? O elenco não tem grandes opções.
O torcedor pegou no pé hoje, houve vaias em São Januário, gritos de time sem vergonha, mas muita gente direciona também essa crítica ao Rafael Paiva. Jéssica, é justo? Eu não acho que seja, sabe? Eu entendo a frustração do torcedor e ela é sempre muito pertinente, né? A maneira como o torcedor se expressa, mas esse efeito Paiva que o torcedor está dizendo, o momento que o treinador assume essa função e consegue vender a ideia dele para o grupo, causa essa reação instantânea que é do time corresponder em campo mais na energia, mais na emoção. Só que ao longo do tempo, no campeonato longo, como é o Brasileirão, vai exigir que se tenha elenco. Qualquer ideia de treinador vai precisar de elenco para se tornar realidade, porque o efeito da emoção, ela acontece, ela é espontânea, mas ela vai durar no máximo 5 jogos. A partir disso tem que ter mais coisa. A ideia do treinador tem que ser mais profunda, mas ele também só vai conseguir realizar se tiver peças para realizar, para tornarem realidade isso em campo. E hoje o jogo do Vasco ele era muito simples, muito claro. Vamos marcar lá atrás, direitinho, roubar essa bola e tentar conectar um ataque. Mas aí a gente viu um Verratti que corre que nem um condenado lá na frente, um latifúndio em que ele tem que preencher sozinho, sem ajuda de ninguém. Nesse jogo das linhas baixas, precisa ter pontas que contribuam, que tem escape, que cheguem em velocidade, tenham qualidade para segurar a bola por alguns instantes para o resto da equipe chegar. E o Vasco não conseguiu fazer isso. Então, falta, sim, elenco, falta qualidade. A gente vê que algumas peças são improvisadas no Vasco para conseguir dar conta, porque sofre com lesões, porque o elenco já não era robusto no início da temporada. Tentou corrigir com algumas peças, mas ao longo do caminho precisou improvisar por causa dessas lesões. Então, acho que é claro que o torcedor quer muito mais o Vasco. E se o Vasco conseguisse jogar um pouquinho mais, poderia até buscar uma Libertadores, porque esse G5 vai virar G6, vai virar G7, G8, vai ficar enorme. Acontece que o ano do Vasco não é esse. É sempre interessante ter essa lucidez de entender que o ano do Vasco é de superação institucional em primeiro momento. E isso tem sido feito. E aí, para depois que tiver a casa arrumada, realmente pensar no ano que vem, aí sim, de dar mais oportunidades para o Rafael Paiva. E acho que só assim a gente vai ver, de fato, qual é a qualidade do Rafael. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar nesse papo aqui, né, a nossa equipe que participou do jogo, né, transmitiu o jogo lá em São Januário. Estão lá Jader Rocha, Lédio Carmona, o Intrépido e Roger Flores. Estava conversando aqui, meus amigos, vejo aqui na nossa hashtag Troca de Passes algumas críticas ao trabalho do Rafael Paiva e tem adversários, né, também sentindo o momento do Internacional. Por exemplo, o Rafão Zubeldia diz o seguinte aqui, ó, torcedor do São Paulo. Já era Libertadores fase de grupos direto para o São Paulo. O Inter está muito sólido com o Roger. A única chance é se o Botafogo for campeão da Libertadores e aí virar G6. Abraços. São momentos diferentes, né? O torcedor cobrando o time do Vasco, especialmente o Paiva, que é o técnico, e os adversários respeitando esse Internacional que vive um grande momento. Bem-vindos, meus amigos. Obrigado, Diniz. Um abraço para você, amigo, Jéssica, Alex, a galera que está acompanhando o Troca. E é bem por aí mesmo, né? Porque não tem muito que a gente falar a respeito do que é essa campanha do Vasco de oscilação. É um time que estacionou, estagnou, 3 jogos perdendo, 3 jogos sem marcar nenhum gol. Para ali no meio da tabela contra esse Internacional, que é um negócio impressionante, né? A maneira como o Roger conseguiu encaixar esse time e chegar a 15 rodadas de invencibilidade num Campeonato Brasileiro tão parelho como a gente percebe, né? Ano após ano o campeonato vai ficando mais apertado, mais parelho, mais difícil. Não é todo dia que vai surgir um case como esse Internacional do Roger, que veio aqui, encarou, venceu. E a gente falou muito ao longo da transmissão, não é, Roger e Lédio? O Inter não teve dificuldade, o Inter se sentiu confortável para conquistar esses 3 pontos. É por aí? Num primeiro momento o Vasco até iniciou de uma maneira em que poderia, pelo menos, dar ao torcedor uma esperança de um time melhor treinado, até porque as duas equipes ficaram quase 12 dias sem uma partida, né? Então a expectativa de uma volta é que você tenha as equipes melhor, né? Fisicamente, taticamente, coletivamente. O Inter melhorar daquilo que estava é difícil, porque já vinha jogando um grande futebol. Agora, o Vasco era fácil, porque estava num momento muito ruim. E nesse primeiro momento de início de partida, parecia que o Vasco dava sinais de uma melhora consistente, mas isso não durou 20, 25 minutos. O Inter, quando percebeu, opa, meu time é melhor, deixa eu botar a bola no chão, deixa eu começar a trabalhar, deixa eu começar a rodar de um lado para o outro,
começou a botar o Vasco em dificuldades, o Vasco não conseguia encaixar na marcação e o Inter foi criando situações. No primeiro tempo, algumas pegadas de fora da área, algumas infiltrações, principalmente pelo lado esquerdo. O René teve uma participação. Essa aí uma finalização do Verratti, mas a bola foi parada por causa de impedimento. E no segundo tempo voltou da mesma forma, igualzinho, o Inter controlando o jogo com certa facilidade. Já tinha Borré perdido uma situação de gol na frente do Léo Jardim. O Gabriel entrou, bateu uma bola cruzada muito perigosa. O Bruno Henrique já tinha finalizado da mesma região que o Wesley finalizou. E o Léo Jardim fez boa defesa. E aí, quando veio a finalização do Wesley, não teve chance para o Léo. Era um gol muito desenhado, muito claro o que iria acontecer. E o Vasco não soube impedir. A partir daí começaram as substituições. O Inter deu uma recuada, começou a jogar em cima do desespero do Vasco. E o Vasco até deu uma resposta com o Coutinho, com dois lances ali, mas não foi suficiente, né, Lédio? E só para... a gente estava vendo a Jéssica comentar, né, sobre... E aí concordo com alguns pontos. O único detalhe é que... E aí, uma informação, mas já com opinião. O Rafael Paiva não fica, né, pro ano que vem, né, Lédio? Não, dificilmente fica. Boa noite, amigos. Mas eu acho que ele não é culpado. Sinceramente, não vejo culpa nenhuma. Tem responsabilidade. Entendi o seu contexto, mas é que a torcida... A torcida tem que achar um culpado, né? Agora, a torcida agora vai me achar culpado também. Eu vou dizer que esse é um dos resultados mais previsíveis do campeonato. O Inter ganhar do Vasco mesmo em São Januário. Imprevisível é o Vasco ter 43 pontos com esse time hoje, faltando 4 rodadas para o campeonato acabar. Isso é uma coisa imprevisível que o torcedor deveria agradecer. Que o Vasco tem 43 pontos, precisa de 2, 3, até para brigar por uma vaga na Sul-Americana. Libertadores me parece utopia nessa altura do campeonato e deveria ser pensado assim, porque o Vasco não tem time nesse momento para jogar uma Libertadores consistente. E o Inter não. O Inter é um time que está invicto há 15 jogos, não perde desde agosto, ganhou 11 desses 15, se impõe fora de casa, se impõe dentro de casa, joga bem, tem controle do jogo. E como disse o Roger, com 20 minutos ele viu que dava para ele se estabelecer no meio-campo. Quando o meio-campo do Inter resolveu assumir o jogo, controlou e poderia ter feito 2-0 depois do primeiro gol, poderia ter feito 3-0, que teve chance de contra-ataque. E o Vasco completamente alucinado, tentando chegar com bola levantada na área, o Verratti correndo de um lado para o outro, os pontas jogando muito mal, as alternativas de ponta que o Paiva tem. E no final das contas é isso, acho que é um resultado muito previsível. O torcedor pegou 3 pontos, o Rafael Paiva, não é culpa dele. Ele é um técnico, tem suas limitações, está começando a carreira, ele pode tomar decisões equivocadas, mas algumas ele acertou e o time, volto a dizer, tem 43 pontos. Ganhar no Caldeirão é obrigação. Tem que combinar com o adversário, né? O Vasco não perdia no Caldeirão desde abril. Então o Caldeirão ajuda muito o Vasco. Mas quando o Vasco pega um time que é muito melhor que ele, dificilmente ele consegue se impor. Basta olhar os jogos que o Vasco consegue ganhar. Sim. E os que ele não consegue se estabelecer mesmo dentro do Caldeirão. É isso, e sem vergonha. O time sem vergonha, o time não é sem vergonha, o time é limitado, o time é ruim, o elenco é ruim, o time é ruim. Então, no final das contas, Felipe, é isso, um resultado absolutamente previsível. Claro, você sabe que eu estava pensando aqui, né, e lendo as críticas ao trabalho do Paiva, eu acho que é você olhar o copo meio cheio ou meio vazio. Porque eu acho que o trabalho é mais para elogios do que para críticas, porque não se imaginava o Vasco estar nesse momento com essa pontuação. Se está hoje livre do rebaixamento, ou praticamente livre do rebaixamento, só uma tragédia, né? Teria que acontecer para o Vasco ser rebaixado, é muito por mérito dele, né? Porque conseguiu uma arrancada ali no começo que fez o Vasco pontuar acima do que se esperava para o elenco que tem. Então é uma balança difícil de ser feita. O que será que o Paiva poderia ter feito com um elenco que tem o Internacional, por exemplo? A gente não sabe, né? Não dá para saber porque é algo impensável. Mas acho que é uma questão para ser avaliada também pensando na próxima temporada, não, amigos? Não apenas essa parte final.
E sem contar o fato de que ele atinge, junto com o elenco do Vasco, os 43 pontos, 3 rodadas atrás, né? Ou seja, o Vasco tem 43 pontos desde a 31ª rodada. Com 31 rodadas, praticamente uma pontuação que tira o time da possibilidade de um rebaixamento, é de se comemorar, é de se falar, mas veja os pontos que o Vasco perdeu nas 3 últimas rodadas. Ele perdeu para o Botafogo, que é o líder do campeonato. Foi atropelado, mas é o líder do campeonato. Perdeu para o Fortaleza, que é o 3º colocado e ainda briga pelo título. E perdeu hoje pelo Internacional, porque o Vasco é pior do que esses times. Entendeu? Às vezes você consegue, o pior consegue vencer o melhor. Mas no futebol de hoje, competitivo, são raras essas vezes. Sim. Essas vezes já foram mais abundantes em outros momentos do futebol. Hoje o mais forte, normalmente, é muito mais forte do que o seu concorrente. Então, o torcedor, ele não vai entender isso. Mas é a nossa obrigação tentar entender, tentar passar esse contexto. E é mais ou menos por aí, né, Roger? 3 rodadas atrás, descontando esses resultados, o Vasco já tinha uma pontuação que deixasse mais ou menos o ambiente controlado, então, né? Mas aí eu diferente de anos anteriores. Então, mas aí eu entendo o torcedor. Por mais que o Lédio tenha total razão de que o Vasco enfrentou 3 times melhores do que o Vasco, quando você sai dessa pressão de um time que esteve nessa pressão o campeonato inteiro, até por todo o contexto político e de compra de SAF, de quebra de contratos e tudo aquilo que se desenhava para o Vasco... O Vasco tomou 4-0 aqui pro Criciúma. Logo na sequência tomou 6 pro Flamengo. Então o fantasma estava aqui rondando. E aí quando consegue essa façanha de sair da zona de rebaixamento ou sai dessa briga de zona do rebaixamento faltando 7, 8 rodadas, o que se espera? O torcedor se espera. Agora dá uma tranquilizada, o pessoal dá uma relaxada e consegue de alguma forma jogar sem essa pressão e o time pode evoluir. E aí isso não acontece. Então, eu entendo também o torcedor de, 3 jogos. Desses 3 jogos, 12 dias sem jogar entre Fortaleza e Internacional, com treinamentos, com recuperação física, com o treinador podendo fazer e durante esses dias mudanças pontuais, encaixes melhores, e isso não aconteceu. Então, também entendo o torcedor que queria alguma evolução. E ele não viu hoje aqui nada disso. Mas também tem uma outra coisa, né, meus amigos, que eu também estava pensando enquanto vocês falavam. O melhor momento se deu quando o Vasco ainda tinha à disposição, por exemplo, Adson e David, né? Sim, que eram os melhores jogadores que o Vasco tinha para essas posições na beirada do campo. A partir do momento que você já não tem um elenco vasto e você ainda perde 2 jogadores que vinham te entregando ali para que você fizesse um campeonato um pouco mais seguro, o treinador fica um pouco engessado também, né? No aspecto de ter peças para substituição, né? Tem alternativa para mudar. O Vasco no primeiro turno, ele venceu o Inter no Beira-Rio. Quem fez o gol? Adson. Quem é o vice-artilheiro do Vasco na temporada? É o David. Eles eram jogadores efetivos, não são craques, mas para o elenco do Vasco eles fazem muita falta. Sabe por quê, Felipe? Alex e Jéssica? Porque eles não têm reposição. Os jogadores que são substitutos deles são piores do que eles. E são muito irregulares. Emerson Rodrigues, o suíço hoje entrou, o Maxime entrou muito mal no jogo. O Ryan, um jogador de muito futuro, mas ele não consegue desabrochar, não consegue se impor no time principal. Então, quando você não tem elenco, você já tem um time modesto, tecnicamente. Quando você não tem reposição para esse time modesto, é muito difícil. Aí a culpa é do Paiva. Você olha o elenco, o que ele tem? O que ele tinha hoje? Ele tinha o Puma, ele botou o Puma. Ele tinha o Ryan, ele botou o Ryan. Coutinho. O colombiano, o Emerson, botou o Emerson. Queria o Maxime dele de saída. Botou o Maxime, fez uma péssima partida. Então, é isso, é difícil. Mudou o Hugo Moura pelo Galdames, também não funcionou, né? Então, é isso. Eu tô com vocês, mas também entendo o lado do torcedor, porque é uma cobrança muito grande vestir a camisa do Vasco, né? É uma exigência muito grande. Mas, realmente, ele tem que entender. Hoje era contra um time que é o melhor do segundo turno, que tem a pontuação de líder do segundo turno, que vai carimbando essa vaga direta para a Libertadores, e um time consistente, muito consistente. Bom. E o Roger deu essa solução ao time, né? E do outro lado, né, as alterações do Inter do outro lado, entra o Fernando, entra Wanderson, Valência, Gabriel Carvalho, que é jovem, mas é um jogador de talento, a diferença é enorme. O Fernando e o Valência entraram bem, o Gabriel entrou
tímido e o Wanderson não entrou bem, né? Até porque eu não tiraria o Wesley do jogo. Não sei se é alguma questão física. O Wesley saiu logo depois que ele fez o gol, com 20 minutos. Saiu cedo. E aí, com 12 dias de descanso... Acho que ele tá pensando no jogo de domingo com o Bragantino, né? Sim, mas com 22 minutos é muito cedo para um cara que, na verdade, ele já tinha pensado em tirar o Wesley acabou fazendo o gol. Aí faz o gol. Mas, e que para mim seria até um absurdo maior, né? Você tirar o Wesley antes do Inter sair na frente, que era o jogador de mais desequilíbrio, né? Mais confiante na partida. Mas dá para perceber, né, que esse time do Inter tem o comando e a identidade do Roger. Ele sabe muito bem o que faz. O que me chamou a atenção, e aí, Alex, 12 dias sem jogos, né, e todo mundo caiu ali com muito cansaço. Não jogar também, você perde esse ritmo e sofre mais. Além da chuva, né, que acho que deixou o campo um pouco mais pesado, né Roger? Deixa eu agradecer, meus amigos. Jader, Lédio, o Intrépido e Roger Flores. Tá na hora. Lédio tem que tomar aquela sopinha agora, né? Eu vim até com a roupa parecida com a de vocês, meus amigos. Eu sei que tá rolando pizza aí. Vem pra cá, então. Já que você tá com a mesma roupa, vem pra cá, pô. Ô, Jader, só pra deixar claro, seu rosto tá queimado, mas você rapou a careca hoje, né? Foi. Você veio com cara de gato, mas eu tô atento em você, hein? Eu sabia que você estaria no programa, por isso que eu resolvi ir no barbeiro, sabe? Certo. Ele não temos agora no Troca de Passe um comentarista especializado em careca. Stylist. Tá fácil. O nosso Alex Cara de Gato. É nóis. Já deu pano pra manga esse assunto aí, viu? Deixa eu falar. Obrigado, meus amigos. Jader, Lédio, Roger, valeu. Bom descanso pra vocês. Sempre uma alegria. Obrigado, gente. Obrigado pela presença aqui no Troca de Passe. A cobrança dá pra entender, né? Porque, como bem disse o Roger, quando você atinge uma pontuação que você, ufa, já tô livre do rebaixamento, né? Que era a primeira ideia quando o campeonato começou lá atrás. E aí você espera, agora com um peso um pouco menor sobre as costas, talvez o time evolua. Mas aí você pede jogadores importantes de um elenco que já não era numeroso e não tinha aquela qualidade toda. Aí as dificuldades acabam aparecendo mais. Felipe, deixa eu só ouvir, vamos ouvir o Roger, o Alex, e aí na sequência a gente continua o papo aqui sobre Vasco Internacional. Roger Machado, técnico do Inter, fala aqui no Troca. Roger, boa noite, Zé. Parabéns pela vitória. Obrigado. 15º jogo invicto do Inter. E cálculos que são feitos por muitos colorados agora de que a vaga no G4 ela é bem viável. A classificação Libertadores já está obtida, mas tem um cálculo mais complicado ainda, mas que não é inviável, do título brasileiro. Tu tens ainda aliás, ainda eu tenho certeza que tu tens, mas tu trabalhas com esse cálculo, os jogadores falaram alguma coisa, e como é que tu visse o desenrolar desse jogo, de mais um jogo de resultado positivo? Boa noite a todos. É claro que a gente sabe que matematicamente ainda é possível, embora, né, a diferença de pontos que nessa rodada diminuiu, é preciso que a gente faça a nossa parte. E o que eu tenho proposto aos atletas é justamente isso. Vamos fazer a nossa parte, procurar vencer os nossos jogos. Desde o início, o planejamento foi atingir a pontuação o mais rápido possível para a Libertadores, nos daria a condição de nos manter na briga, pensando e sonhando com a possibilidade da rodada final e com chances de brigar pelo primeiro lugar e pelo título. Então, não é proibido a gente sonhar, a gente segue trabalhando com os pés no chão, e sabendo que a cada vitória, a cada boa atuação, que nos leva à vitória, a gente solidifica um trabalho, e coloca pressão naqueles que estão na nossa frente. Com relação ao jogo, eu acho que foi um jogo controlado. Tivemos muito volume no primeiro tempo, algumas oportunidades criadas, mas talvez poderíamos ter tido mais finalizações pelo volume de posse que tivemos. Ajustamos algumas questões, a flutuação do Payet, que marcava fechado e jogava aberto, e o nosso mecanismo de fazer o nosso lateral saltar da linha para pegar essa terceira amplitude, ele funcionou bem, foi desgastante para o Rogério hoje, algumas peças saem mais desgastadas em função de uma característica especial do adversário. Eu penso que o segundo tempo a gente traduziu e conseguiu transformar em gol,
né, o gol da vitória, né, esse é o volume que nós criamos. Sofremos algumas bolas de cruzamento, né, que a gente imaginava pela presença do Verguest dentro da área, né, ajustamos uma bola parada para que o Vasco tenha uma bola parada forte, a gente não sofresse, né, e penso que controlamos bem o Vasco jogando fora de casa, né, e penso que merecemos o placar que conquistamos ao final da partida. Roger, aqui, boa noite, Cícero Melo da Boa ESPN. noite, Cícero, prazer te ver. Prazer é todo meu. Queria te parabenizar pela vitória e pela campanha que você vem fazendo no Internacional. A gente sabe que é muito difícil, no campeonato tão equilibrado como é o brasileiro, um time ficar 15 jogos sem perder, realmente é digno de elogios. Aí eu aproveito e te pergunto, você considera, de forma bem realista, que seja o seu melhor trabalho como treinador? E você, complementando, pode dizer que esse time seu e esse time do Inter atual tem que características de jogo? Boa noite. Boa noite. É o melhor trabalho do momento, né? Penso que todos os meus outros trabalhos foram muito bons. Eles foram interrompidos, né? E eu não pude concluí-los. Né? Nesse momento, talvez esse possa ser o melhor início, digamos assim, de trabalho, né, com os resultados começando a aparecer numa estrutura que a gente, como eu falei no jogo passado, em parte que eu me apropriei, né, do treinador anterior, mas também era a estrutura que eu jogava no clube anterior, que permitiu rapidamente fazer alguns ajustes, né, do ponto de vista defensivo, né, que nos permitisse estar mais perto da bola, ter as compactações, poder entrar para dentro do campo adversário e pressionar alto os adversários, independente se a gente está jogando dentro ou fora de casa. Então, os atletas entenderam rapidamente, até porque já tinham a memória anterior, né, e alguns princípios foram colocados no dia a dia, né, as aproximações, as triangulações, as buscas de profundidade, as inversões de corredores, o pé na bola, pressão pós-perda, os controles de transição, isso tudo a gente foi colocando no decorrer dos jogos. E os jogos acabam sendo a grande ferramenta depois, né, de ajuste, né, porque cada adversário vai te gerar uma dificuldade diferente. Qual é a característica desse seu time? Que definir? Eu acho que é a intensidade de pressionar alto. A gente é o time hoje que marca mais longe do gol, né? Ou seja, a gente marca em média de 45 metros do gol. Né? É o time que pressiona mais rápido o adversário para recuperar a bola. É o time que tem uma das menores expectativas de gols do campeonato. Hoje, exatamente, a tônica da palestra foi justamente essa, né? Que ao final da palestra para o jogo, né, a gente colocou alguns dados, né, que salientam que entre as variáveis competitivas do jogo, se nós não somos primeiro, nós somos segundo do campeonato ou terceiro. Né, que não foi o acaso, né, foi o trabalho, porque eles se propuseram fazer exatamente isso. Nossa expectativa de gerada de gols, de finalização para o adversário, de passes para dentro da área é muito grande. Né? Então, que eu disse para eles, o que a gente pode... O futebol tem muitas variáveis que tu não controla, mas o que tu pode controlar, tu tem que pelo menos tentar. Né? Então, eu diria que seria pressão no campo do adversário. Né? Eu acho que esse que caracteriza esse time. Obrigado. Roger. Tá aí, Roger Machado, que vive um grande momento como técnico do Internacional, né, falando sobre mais uma vitória. Vale se ressaltar que são 15 jogos de invencibilidade e não são 15 jogos assim com 7 vitórias e 8 empates, né? São 11 vitórias e 4 empates. Fato que fez com que o Internacional desse esse salto, foi atropelando todo mundo aí na tabela de classificação para hoje estar na 5ª posição. E o jogo é muito bom, né? Mais do que o resultado, o jogo do Inter é muito bom. Padrão. É um jogo bom de assistir. Consistente. É uma equipe que consegue... As equipes do Roger, ele falou muito da pressão alta que o time faz, é óbvio que isso é importante no modelo de treinamento que o Roger adota. Mas algo legal no Inter, nos times que o Roger treina, é que os passes são passes curtos, não são passes longos. Então é difícil o Inter perder a bola. E esse grupo do Inter entrega ao Roger uma capacidade cognitiva dos jogadores. O Inter formou uma equipe com jogadores inteligentes para jogar. Então, quando vem um treinador que consegue trazer um monte de conteúdo e passar essa ideia com clareza, esses jogadores têm a capacidade de entender o que o treinador quer.
e conseguem executar porque tem qualidade também, são jogadores muito técnicos. Né? O trabalho dele, né, não tem como não falar, né, o Paulo Paixão, assim que teve tempo, né, depois que eles assumiram... hoje até achei, por isso que eu acho até o campo estava pesado, não achei hoje o Inter naquela volúpia que mas normalmente veio, né? Melhorou muito. Mas você vê a diferença do Vasco pro Inter fisicamente, não só o limite técnico que se tem. Também. Então aí pode entrar algo da questão do Paiva, com todo o limite que ele pode ter com esse elenco, que, né, a diretoria, por falta de recurso, essa bagunça que se virou, não conseguiu trazer realmente jogadores para poder suprir da opção pro próprio Paiva, né? Mas, lógico, falando do Roger, o padrão, a consistência durante o jogo. Lógico que teve jogos que o Inter jogou super bem, mas fez o gol, parece que deu uma tirada de pé, né? Dependendo do adversário. Mas é claro, a qualidade de jogo e o quão esses atletas estão... Eles estão à vontade, né? Fazendo esse jogo acontecer, né? E depois, quando ele troca, normalmente as características se batem, todo mundo sabendo o que tem que fazer. E o que é legal é ver que o Roger conseguiu fazer o Inter subir tanto assim de qualidade de jogo num espaço curto de tempo, né? Geralmente os times levam muito mais tempo para assimilar o que o treinador quer. E o Inter conseguiu, no início, bem difícil. Foi difícil. Até pela transição de treinador, até pela condição física. Pela condição conversando física, com eles, o Inter teve que trabalhar fisicamente aquele elenco para conseguir executar o que o Roger queria, mas o time entendeu rapidamente. Mas quando você tem jogador de qualidade, facilita, né? Também, e o Inter isso. tem de sobra, né? Nesse momento da temporada. Sobrecarregar um treinador igual o Paiva, que eu acabei falando pouco, mas a responsabilidade, você falou muito bem, é muito grande dele de estar no ponto que está. E depois, é lógico, que todos os limites que ele possa ter de acordo com aquilo que ele tem na mão. Claro. Muitos jogadores importantes machucaram. É até difícil o treinador aprofundar aquele conteúdo se a equipe que ele tem nas mãos, o jogador não tem a capacidade de conseguir fazer aquilo em campo. Né? E falta de algumas características importantes, né? De velocidade, Essa de questão dos profundidade. pontas, né, Felipe? Isso Falta muito. Não existe futebol sem velocidade hoje. Tem dois meias que não voam hoje, que é, né? Você pegar Payet e Coutinho. Mas imagina, você tem outras 2, 3 flechas com qualidade que não é fácil e nem é barato. Por isso que a gente fala assim até do Bolassi, né, que estava no Criciúma. Nossa, um Bolassi, esse tipo de característica no Vasco, que não é um jogador caro hoje em dia, que o mercado às vezes te oferece ou não, acaba realmente ajudando bastante.